Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com visão computacional e o primeiro estudo de caso nós vamos criar um detector de faces. Para isso, nós vamos abrir uma nova célula de código e vamos fazer uma importação para a biblioteca chamada CV2, que essa é a biblioteca OpenCV. É uma das bibliotecas mais utilizadas para visão computacional, tanto na linguagem Python quanto na linguagem Java e também na linguagem C. Ela é uma biblioteca que foi originalmente desenvolvida com a linguagem C e a maioria das tarefas de visão computacional você pode resolver utilizando essa biblioteca. Inclusive, nós vamos trabalhar com a detecção de faces, a detecção de corpo, reconhecimento facial e também o rastreamento de objetos utilizando essa biblioteca. Vamos executar essa linha só para certificar de que a importação foi feita corretamente e agora nós vamos precisar fazer o teste com uma imagem e o objetivo é nós reconhecermos as faces da imagem que nós vamos carregar. Vamos clicar nesse botão Upload. Eu vou selecionar essa imagem, Workplace. Ele vai carregar a imagem para o ambiente do Google Colab e o primeiro passo é nós fazermos a leitura dessa imagem. Eu vou criar uma variável imagem, CV2, imRadio, comando para fazer leitura de imagens, e agora podemos copiar o caminho dela, botão direito, Copy Path. Colamos o caminho, executamos, e agora nós vamos visualizar essa imagem. Existe um comando chamado CV2 imShow para mostrarmos a imagem. Quando nós executarmos, ele vai gerar um erro, indicando que aqui no Google Colab nós precisamos fazer essa importação, pois esse comando CV2 imShow ele não funciona aqui. Você vai usar esse CV2 imShow se você estiver utilizando a sua máquina local. Nesse caso, vamos precisar usar esse patch específico para o Google Colab. Passamos a imagem, executamos e veja que a imagem já está carregada. Nós temos 6 pessoas e o objetivo é nós detectarmos as faces dessas pessoas, ou seja, colocar aquele quadradinho em volta delas. O objetivo não é reconhecer quem é quem. Nessa primeira etapa, a ideia é somente identificar as faces. Essa face vai ser mais difícil de detectar, pois o arquivo que nós vamos utilizar ele foi treinado para detectar faces que estão de frente. Nós vamos precisar carregar um arquivo XML. Clicamos novamente em Upload. E nós temos esse arquivo, que é o HARCascade frontalface default.xml, que já é um arquivo treinado específico para a detecção de faces. Quando você trabalha com o OpenCV e com esses arquivos do tipo HARCascade, conforme nós vimos lá na teoria básica da aula passada, já foi feito um treinamento e é só nós utilizarmos esse arquivo. Eu acessei a pasta onde eu tenho salvo esse arquivo e abri ele aqui. Você pode observar que é um arquivo bem grande e é por meio desse arquivo já treinado que ele vai conseguir fazer a localização das faces nas imagens. Então, o que nós vamos precisar fazer agora é carregar o nosso detector de face, chamamos a biblioteca CV2 e temos o Cascade Classifier. Aqui vamos passar como parâmetro esse arquivo que nós acabamos de carregar. Botão direito, Copy Path, colamos, executamos, não foi gerado nenhum erro, quer dizer que o nosso classificador já foi carregado. Nós vamos precisar agora converter essa imagem, que ela está no formato RGB, é colorida, para a escala de cinza. Pois quando você tem uma imagem colorida,
existem os canais RGB, vermelho, verde e azul, o que vai levar um pouco mais de tempo para processar a imagem. Quando nós convertemos uma imagem para a escala de cinza, nós temos somente um canal de cor. Então, é bem recomendável que você faça esse processo. Para isso, vamos utilizar essa função do OpenCV, que é o CVT Color. Passamos a imagem original, CV2, e temos uma constante color underline BGR to gray. Ele vai converter do formato RGB para escala de cinza. Aqui no OpenCV nós não usamos RGB, nós usamos BGR. É o padrão utilizado pelo OpenCV. Quer dizer que em outras ferramentas o primeiro canal é o vermelho, no OpenCV o primeiro canal é a cor azul. Vamos observar a imagem para ver se ele fez corretamente essa conversão. CV2 e MShow, passamos a imagem cinza. Executamos. Veja que ele fez corretamente a conversão. E agora o que nós vamos fazer é aplicar esse classificador RAR Cascade nessas imagens das pessoas. Abrimos uma nova célula de código, vamos criar uma variável chamada detecções, chamamos o nosso detector de face e usamos essa função chamada detectMultiscale, que ela que é responsável por fazer as detecções. Veja que existem alguns parâmetros que nós vamos inclusive trabalhar com alguns deles e por enquanto o único que nós vamos passar é a imagem em escala de cinza. Executamos, ele já fez as detecções e para nós observarmos os resultados, vamos digitar detecções e veja que ele gerou uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Se nós inclusive digitarmos len detecções, ele vai retornar o número 7, indica que ele detectou 7 faces. E nós temos esses pontos que indicam cada uma das faces. Para você entender melhor, vamos utilizar essa última face. O primeiro parâmetro indica a posição X, o segundo parâmetro indica a posição Y. Quer dizer que na posição X, 44 da imagem, inicia uma face. Se nós observarmos a posição X, nós vamos buscar o eixo horizontal. Então, quer dizer que ele vai pegar o pixel número 44. Então, nós poderíamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele chegaria mais ou menos nessa faixa com o pixel 44 na posição X. A posição Y é o pixel 919. E a posição Y vai indicar a vertical. Em outras palavras, ele pegaria do início da imagem até chegar mais ou menos na posição 909. Talvez pegaria nessa parte que está aqui. Então, é o início da face, provavelmente esses dados indicam essa pessoa. E note que nós temos esse valor 30 e 30, que é o tamanho da face. Por exemplo, essa pessoa que está aqui na frente, que está mais próxima, tem a face maior do que essas pessoas que estão atrás. Então, isso vai indicar o que é chamado de bounding box, ou seja, qual é o tamanho da caixinha que ele vai desenhar. E nós podemos visualizar essas detecções. Vamos fazer um comando for x, y, l e a. X e y é o plano cartesiano, L indica a largura, A indica a altura. Em detecções, quer dizer que nós estamos acessando cada uma dessas posições. Por exemplo, se nós fizermos um print, x, y, l e a, ele vai retornar cada uma dessas informações e o que nós vamos fazer agora é desenhar aquele retângulo para indicar a localização. O OpenCV já tem um comando específico, que é o cv2.rectangle,
e passamos a imagem. Nesse caso, nós estamos fazendo as detecções na imagem em escala de cinza. Porém, nós vamos desenhar o bounding box nessa imagem original. Em geral, é dessa maneira que você trabalha com o OpenCV. Primeiro você detecta na imagem em escala de cinza, pois é mais rápido fazer a detecção, e você mostra o resultado na imagem original. Aqui nós precisamos passar os pontos, ponto X, ponto Y, e aqui vamos passar também o ponto X e o ponto Y. Logo na sequência, passamos o parâmetro que vai indicar a cor, 0, 2, 5, 5 e 0, que indicam verde. Aqui nós temos os valores B, G, R, e esse número 2 é o tamanho da borda. Logo na sequência, fazemos um CV2 e MShow, passando a imagem original. Executamos. Aqui só precisamos colocar o underline. E veja que ele já mostrou a detecção, só que aqui você pode notar que ele coloca só um pontinho bem pequenininho, que indica a posição X e a posição Y. Quer dizer que ele está pegando cada uma dessas faces. Perceba que ele fez corretamente um pontinho aqui, mais um aqui, para essa pessoa, para essa e para essa. Então, para nós colocarmos o bounding box, aqui onde nós temos o X, nós vamos fazer um mais o L. O L é esse primeiro parâmetro da largura, que indica a largura da face. Rodamos novamente. Veja que já nós podemos ver de forma melhor as faces que ele conseguiu detectar. E para mostrarmos o bounding box, ou quadradinho correto, aqui fazemos um mais altura, posição Y mais esse próximo valor que está aqui. Executamos novamente e note que agora sim nós temos os bounding box, porém, note que tem dois falsos positivos, que o algoritmo achou que essas duas partes são faces, mas não tem nada a ver com uma face. Então, nós podemos fazer o ajuste dessas detecções, que o nosso objetivo é detectar somente essas 5 faces que estão mais visíveis. Nós podemos configurar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que nós podemos passar aqui é chamado do Scale Factor, que ele é o fator de escala da imagem. E ele começa com o valor 1.1 e conforme você aumenta esse valor, ele aumenta a escala da imagem. Em outras palavras, é como se ele estivesse dando um zoom na imagem. Quer dizer que a imagem vai ficar um pouco maior. E como esses falsos positivos, eles são bem pequenos, provavelmente, se eu aumentar a escala dessa imagem, ele vai ver que realmente não é uma face. Então, vamos aumentar esse valor para 1.3. Aqui nós vamos precisar carregar a imagem original novamente, pois o que acontece é que, como nós desenhamos esse retângulo, na próxima vez que eu executar, esses retângulos anteriores já vão ficar desenhados. Ele vai desenhar mais retângulos em cima desses. Vamos agora visualizar quantas detecções que nós temos. Veja que ainda nós temos 7 detecções e vamos visualizar o resultado, como que ele vai gerar. Veja que ainda ele aparece essas duas imagens. Vamos carregar novamente. E nós temos um outro parâmetro adicional que também pode ser utilizado, além da escala, que é chamado de Min Size, qual é o tamanho mínimo de uma face, para ele fazer a detecção. Como nós temos faces maiores nessa imagem, então nós podemos indicar que o tamanho mínimo de uma face pode ser 30 por 30. Se for menor do que isso, nós retiramos. Isso vai ajudar a ele não pegar aquelas faces pequenas que ele estava gerando nessas partes da imagem. É bem interessante que você faça vários testes com esses parâmetros, que vai depender muito das características da imagem. Vamos observar as detecções. Veja que mudando esses dois parâmetros, temos somente 5 faces detectadas
E agora vamos checar se de fato ele vai conseguir fazer a detecção corretamente. E veja que agora sim, temos as 5 faces detectadas e aquelas 2 que estavam nessa parte da camisa já não estão sendo mais mostradas. Então, dessa forma que você pode fazer facilmente a detecção de faces utilizando o OpenCV. Obrigado e até a próxima aula!